Eu sou Ana Zanetti e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho mais do conceito das mãos divertidas e como a cultura da sustentabilidade e da educação estão envolvidas no seu propósito. Para falar do Mãos Divertidas, eu tenho que começar falando um pouquinho de mim. Eu sou uma apaixonada pela arte. Desde pequena eu gosto de artesanato, gosto de fazer trabalhos manuais. Inclusive eu tenho memórias ótimas da minha infância. Tem um momento específico que eu nunca esqueci. Eu tinha 4 anos mais ou menos e eu desenhei um elefante cor-de-rosa, todo cheio de bolinhas coloridas. E quando a professora olhou, estava no prezinho, ela adorou, ela me elogiou tanto, ela mostrou esse desenho para as crianças, ela pendurou no quadro. Aí a gente vê a importância que tem de uma criança ser incentivada a continuar fazendo o que ela gosta pela arte. Bom, e assim foi. Durante toda a minha adolescência, eu aprendi a fazer crochê com a minha avó, eu fazia os meus brinquedos, eu fazia roupa para as minhas bonecas, eu fazia presente para os amigos. Então eu aprendi várias técnicas de artesanato, aprendi a fazer cartão de papel, aprendi a fazer rosa de sabonete e tudo isso fez parte de mim. Mas eu nunca levei isso como uma profissão. Nunca encarei o artesanato e a arte como uma profissão. Então o que eu fiz? Eu fiz o colégio técnico em eletrônica, depois eu fiz engenharia, eu sou formada em engenharia elétrica, né? A engenharia parece muito distante da arte, mas eu sempre tive afinidade, eu sempre gostei de matemática, então para mim foi um caminho natural me formar em engenharia. E eu me formei, trabalhei 20 anos no mundo corporativo como engenheira e sempre gostei também, sempre foi um prazer fazer projetos na engenharia, também sempre tive muito prazer em fazer. Trabalhei com muita gente legal, que me incentivou também durante todos esses anos. Eu tive chefes maravilhosos que me incentivaram na minha carreira. Então eu tenho só a agradecer. Mas o tempo foi passando, né? E independente de eu estar trabalhando no mundo corporativo, a arte nunca ficou de fora da minha vida. Então eu fazia os presentes para familiares, eu sempre assistia vídeos e aprendia as novas técnicas. Então ela sempre esteve presente, eu sempre fui muito curiosa nessa área artística, né? Inclusive até para minha equipe, que trabalhava comigo, eu mesma fazia os presentes no fim de ano, para agradecê-los pelo trabalho, pela colaboração e pelo time que a gente tinha criado. Isso era muito legal, porque eles ficaram ansiosos e esperando o que eu ia fazer, né? Então a gente fazia um ritual e eu preparava os presentes e a gente fazia um almoço, reunia toda a equipe, entregava para eles. Isso sempre foi muito prazeroso de fazer. E eu percebia sempre que eu fazia e dava para as pessoas, para os amigos, para os familiares, a emoção que elas sentiam. Por quê? Porque era específico para elas. E além da arte que estava ali, de eu ter pensado na pessoa, vem todo um carinho, porque é a minha mão que está fazendo. Então todo o meu carinho, todo o meu amor quando faz aquilo, vai junto para a pessoa. Então isso era muito legal de eu ver nas pessoas. E assim foi. E eu, trabalhando no mundo corporativo, também já estava sentindo falta de algo. Então eu trabalhei 20 anos, né, gente? É bastante tempo. E aí, num determinado momento, eu já estava falando assim, tem que mudar. Vou enrolando, vou procrastinando, vou tentando entender como isso está na minha vida. Começo a procurar terapia, fui fazer terapia, fui me conhecer. Porque aí a gente sabe qual decisão tomar, né? E aí as coisas foram acontecendo, e eu sabendo da minha necessidade de mudar, de repente, as coisas mudaram mesmo. Eu acabei sendo demitida no início de 2019, eu tive um problema familiar grave também, quase no mesmo período. E aí eu falei, bom, é a oportunidade que eu tenho de mudar. Se está acontecendo tudo isso e eu já quero mudar, é porque eu preciso mudar agora. E aí eu decidi que eu ia trabalhar com outra coisa. E óbvio, como eu sou apaixonada pelo artesanato, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Eu vou trabalhar com artesanato. E aí foi a minha inspiração, foi a minha motivação para fazer algo. E o que eu fiz? Comecei a estudar um pouco mais, né? Fui atrás de empreendedorismo, porque afinal de contas eu ia empreender. Então eu precisava conhecer um pouco mais
sobre o mundo do empreendedorismo, como que eu vou fazer a gestão de uma empresa. A gente tem que começar certo. Tá em mim isso, na minha essência, começar certo, começar de uma maneira melhor, ainda mais com a minha formação, né? Eu sou engenheira, eu tenho uma formação de planejamento, então isso era importante para mim. Então eu fui buscar as ferramentas. Participei de vários grupos, incluindo de mulheres empreendedoras, que tem vários grupos, que é muito legal de participar, que são mulheres inspiradoras. Então eu fui inspirada por vários empreendedores. Como eu falei para vocês, eu sempre gostei da reação das pessoas ao receber um presente meu. Então isso que me motivava, ver a emoção delas. Então a primeira coisa que eu pensei foi, eu vou criar uma empresa para fazer presentes personalizados. E aí nasceu o Mãos Divertidas. E por que Mãos Divertidas? Porque é a mãos, né? Trabalhos manuais. E divertidas, porque é a sensação que eu tenho ao fazer o artesanato, eu me divirto mesmo, é um prazer enorme. Começou pequeno, né? Comecei lá fazendo um ou outro presente, pensar na missão, na visão, no propósito que ela tem, qual o conceito que ela tem. E um dos valores já nessa época foi a sustentabilidade. Eu já tinha o valor da sustentabilidade nas Mãos Divertidas. Só que eu vou falar um negócio pra vocês, até então eu não conhecia muito de sustentabilidade. Então eu achava que sustentabilidade era reaproveitar material. Então eu ia lá, reciclava material e eu tava fazendo sustentabilidade. Não que isso esteja errado, eu estou fazendo sustentabilidade a fazer isso. Mas o assunto da sustentabilidade é tão mais amplo que eu vou explicar agora, contar um pouquinho da história, como que a sustentabilidade entrou mais forte nas Mãos Divertidas. Como eu falei para vocês, eu comecei a estudar bastante e participar de grupos de Facebook, até para vender o meu trabalho. E nisso a gente faz o quê? Network. Network é uma das coisas mais importantes que um empreendedor tem que ter. Sem network, nenhum negócio vai para frente. E aí, como eu tinha esse valor da sustentabilidade, eu comecei a me relacionar mais com as pessoas da área da sustentabilidade. E eu tive a oportunidade de apoiar um canal do YouTube. Apoiando esse canal, fazendo os roteiros para o vídeo e apresentando também, eu tive que estudar. Eu tive que estudar mais sobre o que está acontecendo, o que era sustentabilidade, e duas coisas me chocaram fortemente. Uma foi quando eu conheci a pegada ecológica. A pegada ecológica, ela diz respeito a quanto do planeta eu estou utilizando para manter os meus hábitos atuais. Eu estou simplificando aqui para ficar mais fácil. E eu descobri que a média no Brasil, cada brasileiro precisa de 2,8 planetas para manter os seus hábitos. E a gente só tem um planeta. Aí eu fiquei pensando, gente, e fui eu fazer o teste. Eu descobri que eu, para manter os meus hábitos, eu preciso de 3,6 planetas. É muita coisa, né? Outra coisa que me deixou chocada foi a parte de reciclagem. Eu descobri que mesmo com a separação de lixo, muitos materiais não são reciclados, porque é inviável economicamente reciclar esses materiais. Não só por custo, mas às vezes a reciclagem, ela precisa de mais recursos, como água, por exemplo. Precisa de muita água para reciclar, não vale a pena fazer esse processo. Então, muito lixo que até teria condição de ser reciclado, ele acaba indo para o aterro sanitário. E algumas outras reflexões que eu pude fazer sobre o lixo também. Por exemplo, tem muito lixo que serve de renda para catadores. Então, eu reutilizar um alumínio, uma lata de alumínio, por exemplo, para fazer um artesanato, eu tô sendo sustentável. Mas talvez a melhor opção seja o quê? Deixar essa lata para o catador obter renda, porque 98% das latinhas de alumínio no Brasil são recicladas. Papelão, a mesma coisa, 75% do papelão gerado é reciclado. Uma coisa que é muito legal de usar no artesanato já é o isopor. O isopor, mesmo tendo possibilidade de reciclar, ele pouco é reciclado. Porque normalmente ele tá sujo, ele se destrói facilmente, os catadores não pegam porque ele tem muito volume e pouco peso. Então o artesão utilizar o isopor no seu produto já tem um ganho maior com relação à sustentabilidade. Uma coisa importante também, ele consegue mobilizar, né, o artesão consegue mobilizar, por exemplo, uma economia local e na própria comunidade ele conseguir
juntar os grupos para conseguir esse material para fazer o artesanato. Porque convenhamos, eu vou usar o lixo para fazer o artesanato, mas eu não estou falando que eu vou consumir tudo daquele lixo para fazer o artesanato. Então eu preciso viabilizar todo esse processo do artesão. E para isso, ele pode sim estimular todo o bairro para separar esse material para ele. É importante, então, ele estimula e conscientiza. Uma outra coisa interessante da gente ver é que se a gente começar a conscientizar pelas crianças, e alguns projetos mostram isso, quando as crianças participam desse processo, conhecem a cooperativa de reciclagem, elas automaticamente chegam em casa e cobram os pais para que aconteça. Conscientizar as crianças e fazerem com que elas tomem essas atitudes é muito mais fácil do que conscientizar adulto. E o meu estudo com relação à sustentabilidade foi para descobrir como eu poderia tornar o artesanato sustentável e como eu podia incluir toda essa cultura da sustentabilidade no artesanato. Durante todo esse tempo de estudo e de empreendedorismo, de sustentabilidade, e a sustentabilidade inclui a educação. Então eu tive a possibilidade de participar de um projeto também, o Inspira, que leva o quê? Leva oficinas para os alunos das escolas. Este é o projeto. E participando desse projeto, eu tive contato com metodologias pedagógicas. Então eu conheci um pouco do montessoriano, freiriano, construtivismo e o Waldorf, que foi o que eu mais me identifiquei. Por quê? Porque fala das artes manuais, do lado artístico para o desenvolvimento da criança. O quanto ela ganha em fazer todo esse trabalho. Aí eu pensei, legal, eu gosto de artesanato e vou empreender nisso. Eu aprendi um pouco de sustentabilidade e quero incluir a cultura sustentável dentro da Mãos Divertidas. E a criança, é mais fácil eu começar a conscientizar pela criança, certo? Que eu já tinha falado. Eu decidi trabalhar com o quê? Com brinquedos. Então, Mãos Divertidas hoje trabalha com brinquedos para atingir 3 interesses meus e 3 paixões minhas hoje: artesanato, sustentabilidade e educação. Quando eu passei esse conceito do Mãos Divertidas para as pessoas, fui muito questionada, porque disseram que hoje as crianças gostam de tecnologia, então usam bastante celulares, tablets, computadores, enfim. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sou mãe, mas eu sou uma tia corujaça, tenho afilhados, então eu tenho bastante contato com criança. As crianças adoram brincar, elas adoram passar tempo com os adultos brincando. Elas adoram caixa de papelão, elas pegam uma caixa de papelão e brincam. Por quê? Porque elas usam da criatividade, da imaginação. A tecnologia não é ruim, eu não tô aqui contra a tecnologia de forma alguma, afinal é por causa da tecnologia que eu tô aqui falando com você. Mas o excesso de tecnologia na vida da criança vai limitá-la como ser humano, como um ser adulto. Porque ela vai perder toda essa parte criativa, imaginativa, de relações humanas. Porque às vezes a gente acha que o brincar é só brincar, mas é muito mais do que isso. Ela desenvolve características, ela aprende a interagir com outras pessoas, ela aprende a ter autonomia, ela aprende regras. Deixá-la no tablet, no celular, muito mais tempo em excesso vai limitá-la e ela vai perder a oportunidade de se desenvolver, porque é na infância que ela desenvolve isso. Uma outra coisa que sou bastante questionada é sobre o tempo. Hoje, com a vida corrida que todos nós temos, fica difícil conciliar todas as atividades, incluindo brincar com as crianças. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Tempo é uma questão de prioridade. Se nós não priorizarmos o que for mais importante para nós, a gente não consegue fazer tudo o que a gente precisa. E brincar com as crianças é algo bom para elas, passar um tempo de qualidade com elas. Mas o tempo não precisa ser infinito. É ter um tempo bom, um tempo de interação, um tempo de harmonia, um tempo brincando. Uma solução talvez seja o quê? Você não precisa ter muito tempo, mas o tempo que você tem, ser bem utilizado com a criança. E para isso, os brinquedos educativos, artesanais, atividades manuais ajudam muito. Quando a criança brinca com a sua família, ela desenvolve a capacidade de se colocar no lugar do outro, ela lida com suas emoções
E o melhor de tudo, ela guarda lembranças saudáveis e boas de todos os seus entes queridos. Para os pais, também é super importante brincar com os filhos, porque além de fortalecer os laços afetivos, ainda aprende muito. Você vai se surpreender o quanto você aprende sobre si mesmo brincando com seu filho. A Mãos Divertidas proporciona o brincar e tem muitos benefícios no desenvolvimento da criança. Com o brincar, ela experimenta o mundo, experimenta possibilidades, experimenta os sentimentos. Ela desenvolve o raciocínio, desenvolve a linguagem. Ao brincar, a criança se conhece melhor, fica mais autoconfiante, descobre as suas preferências e muitos outros benefícios que eu já citei. Além de proporcionar o brincar, a Mãos Divertidas também incentiva que os pais façam brinquedos e brincadeiras com os seus filhos. Brinquedos simples, feitos com materiais que iriam para o lixo, mesmo sem ter habilidade manual. Com os trabalhos manuais, a criança consegue materializar os elementos da imaginação, compreende os conceitos artísticos, treina a perseverança e o capricho e ainda desenvolve a responsabilidade pelo que ela faz. Fico muito feliz que você tenha chegado até aqui para conhecer um pouco mais da história da Mãos Divertidas. Nos acompanhe em nossas redes sociais para saber mais sobre o assunto.